Diferentemente de muitas pessoas, eu aqui não vou tentar maquiar absolutamente nada do que eu vivi. Mas também eu não quero que esse vídeo seja um vídeo que se transforme em uma palestra motivacional, porque a gente tá cansado. Simplesmente a gente tá cansada de ouvir as mesmas coisas, de ter sempre as mesmas frases prontas. Parece que tem realmente um manual que a sua forma de fazer as coisas seja daquele jeito, porque se não for daquele jeito, não dá certo. E não é assim. Eu já falei em alguns vídeos aqui do canal que não existe e nunca vai existir uma fórmula mágica para você superar uma decepção, uma separação, ou mesmo que exista uma forma de você decidir se deve ficar ou deve sair dessa relação. Quem estiver procurando isso, pare de procurar. Bem, eu parei, né? Porque foram muitos anos realmente procurando um jeito para que eu me livrasse dessa dor. Será que existe um passo a passo para conseguir escapar dessa dependência emocional? Existe uma forma? Existe uma forma para você cair na real, a ficha cair, e você realmente chutar o balde e seguir a vida? Infelizmente, eu gostaria de chegar aqui para você e dizer que sim, sim, existe. Vamos lá. Eu vou te mostrar aqui 5 passos que, se você seguir, você vai realmente conseguir. Mas fica até o final, porque o quinto passo, ou seja, você quer assistir 1, 2, 3, 4 até o 5, não é assim? Ai, gente, eu tava tão saturada dessas coisas. Além do cansaço emocional, da própria situação que eu estava passando, essas coisas estavam me cansando demais, essas coisas que eu ficava vendo, lendo, assistindo. O meu objetivo nunca será esse. E eu afirmo isso porque eu acho que o sentir o que você está passando, o ponto exato, a fase exata que você está vivendo, é o que vai te motivar por si. Qual a solução para o seu problema? Ninguém consegue medir a sua dor, as consequências do que você passou e o que você tem que fazer a partir de agora, a partir do que eu vivi, do que fulano, cicrano viveu. Gente, isso é muito óbvio. Eu falo tudo isso aqui de início porque quando eu olho para trás para a minha história, não é a história de outras pessoas, é a realidade do que aconteceu ali, o que estava acontecendo. Que foi algo muito pesado, cansativo, completamente diferente do que eu imaginava na minha cabeça. Sabe aquele sonho de menina? De mulher, talvez até? Esse desgaste foi acumulado. Foi uma decepção atrás da outra. E no meio disso tudo existia apenas uma mulher. Uma mulher mantendo algo por muito tempo que só estava destruindo ela. E podem acreditar que a cabeça que eu consegui ter depois disso, que eu tenho hoje, não começou desse jeito. Porque ninguém começa assim. Ninguém começa com a cabeça feita. No início, eu, por exemplo, acreditava que tudo o que eu fazia dentro do relacionamento ia ter um impacto positivo. Por exemplo, eu achava que cada conversa, cada explicação, sabe? O demonstrar carinho, aquela tentativa de resolver sempre uma situação, que isso era o que ia fazer a relação evoluir. Como se fosse um investimento, quando você investe dinheiro, né? Mais emocional no caso. Era que quanto mais eu colocasse ali, mais, mais, maior ia ser o meu retorno futuramente. Só que aí foi o erro, porque eu confundi esse retorno com um hábito, né? Ou seja, o hábito virou uma esperança. Aos poucos eu fui me tornando aquela pessoa que sempre cedia, sabe? Que dava aquele passo para trás para que a outra pessoa não se sentisse pressionada. Eu diminuía o meu incômodo para não desagradar a outra pessoa. Eu fazia isso na melhor das intenções, achando que eu estava preservando, na verdade, o meu casamento. Tava, na real. Só que eu estava apagando aos poucos, né, a minha essência. A cada dia isso estava desaparecendo. E tudo isso vinha de um medo muito básico, porque quando você realmente tem medo de perder uma pessoa que você ama, né, você começa a aceitar aqueles pequenos insultos, pequenas demonstrações de falta de respeito. E esses insultos, essas pequenas coisas, elas vão aos poucos
se tornando o quê? Violências emocionais. Sim, a verdade é que você não percebe. Você pensa que pedir o retorno, a reciprocidade, é um exagero. Olha só a cabeça. Quando a gente está nessa situação, é preciso a gente sustentar uma versão que a gente mesma cria. Talvez desculpas. E eu fui fazendo isso sempre, toda hora, para conseguir terminar pelo menos o meu dia um pouco melhor, dormir um pouco mais feliz. Sabe aquelas desculpas esfarrapadas e justificativas que a gente repete para a gente mesmo antes de dormir? Ah, isso é um momento difícil que a gente está passando. Ah, eu tô sensível demais, eu tô na TPM, só pode, essa coisa de TPM, que eu fico sensível com qualquer coisa. Olha, pensando bem, eu acho que não vale a pena brigar por esse motivo tão pequeno. Ai, todo casamento é assim, boba. Eram pequenas mentirinhas que funcionavam pra mim, viu? Eu ficava convencidíssima que eram tão sutis mesmo, tão pequenas, o suficiente de acreditar nelas de verdade. Com o passar dos anos, a verdade surgiu, né? Eu comecei a perceber que a pessoa fazia realmente muito pouco e que mesmo assim parecia que eu, com esse pouquinho, ainda tinha a obrigação de agradecer a pessoa. A sensação que eu tinha de sempre estar pisando em ovo, cuidando de tudo com muito cuidado, equilibrando sempre as coisas, assim, como se eu estivesse segurando algo muito frágil. Será que eu devo conversar agora? Não, 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 melhor não. Era esse constante cuidado em dar espaço para a pessoa. Ou às vezes eu, não, peraí, eu tenho que me aproximar um pouco mais. Ou talvez mudar o jeito até de falar com a pessoa, não reagir a certas atitudes. Quer dizer, é como se eu estivesse fazendo uma limpeza, vamos supor um espelho de um banheiro, que sempre tá com um respingo de água, de creme dental, e você tá ali o dia todo. Vai ali de vez em quando. Olha, tá sujo de novo. De novo. Você vai assim o dia todinho, a semana toda tentando manter limpo. É mais ou menos isso. Mas aí chega um certo momento em que você percebe que esse limpar toda hora, todo momento tá com essa preocupação, explicando, mostrando, pedindo a pessoa, sugerindo, ó, vamos fazer assim, desse jeito eu acho que vai funcionar, vamos tentar de novo, vamos tentar fazer diferente. Eu fiquei fazendo essa limpeza sempre. Então é em vão se a outra pessoa não vê problema no seu próprio comportamento. Eu passei anos para admitir, anos repetindo aquele mesmo ciclo, acreditando que a minha paciência era uma virtude, era uma qualidade de uma esposa, quando na verdade era muito medo. E eu estava tentando constantemente essa limpeza que eu falei, salvar, na verdade, né? Salvar a história da minha família, salvar o meu casamento, preservar a minha família, a paz dentro de casa. Mas nesse momento aí, o que é que a gente esquece? De se salvar. Acreditava piamente que se eu segurasse firme aquilo tudo, a tentar acalmar tudo, fazer tudo sozinha, eu achava que, de certa forma, eu fazendo todo esse esforço, a outra pessoa ia perceber essa minha vontade, né, essa minha preocupação, e ia começar a valorizar mais, né, mudar alguma coisa nas atitudes. Então eu achava que a transformação da relação da pessoa dependia de eu aguentar tudo. Mas quanto mais eu insistia, mais eu me desgastava. E quanto mais eu me desgastava, mais a pessoa se acomodava. E é dessa forma que você treina alguém a te oferecer o mínimo. É o que? Você aceitando sempre o pouco. Realmente não tem muita beleza, não tem como a gente aqui pegar uma linguagem bonitinha para explicar tudo isso que eu estou explicando no vídeo a respeito do que eu vivi. Eu aceitei coisas que hoje, sim, me dá muita vergonha. Parece que nem sou eu quando eu começo a lembrar. Eu jamais aceitaria coisas que antes, para mim, eram tão normais. Promessas que nunca saíam do papel, palavras que nunca vinha acompanhada de uma simples atitude. A pessoa não cuidar de você, não cuidar dos seus sentimentos, ou seja, a falta de cuidado, para mim, era como se fosse, não sei, qualquer outra coisa, menos falta de interesse.
E eu sei a causa dessa falta de percepção. É porque o meu corpo estava muito mais cansado do que a minha própria consciência. Então não tinha como eu perceber nada, porque a exaustão era muito grande. Mas acreditem que tem uma hora que os dois chegam juntos, o cansaço e a consciência. Quando esse dia chegou para mim, olha, não teve briga, não teve discussão. Essa fase que a gente chega é um momento seco, é um momento frio, direto, sabe? Não tem emoção, não tem uma preocupação de desagradar com as suas palavras. Eu simplesmente acordei, peguei uma xícara de café, tomei um gole, olhei assim, rapaz, eu não consigo mais continuar com isso. A gente sente. A gente sente. Eu senti que isso não saiu da minha boca. Ela saiu daqui, ó. Aqui de dentro. E aí eu entendi tudo. Que o que eu estava sentindo era algo que não tinha mais volta. Quando a consciência voltou para a cabeça, se juntou com o cansaço, eu parei totalmente de argumentar. Já tinha explicado 1000 vezes aquela situação para a pessoa. Dei um basta de entender tudo, porque eu já tinha me perdido totalmente nas várias tentativas. Você passa a não aguardar mais nenhuma tentativa de explicação do outro lado, nem atitudes. E eu via que tudo aquilo estava me colocando apenas em um modo de espera. E esse modo de espera causou essa paralisação na minha vida. Eu dei uma parada, anos na minha vida. Não havia mais por que justificar a ausência da outra pessoa, a sua falta de respeito, a sua infidelidade, que foi o meu caso, porque nenhuma justificativa ia sustentar aquele buraco que estava dentro de mim, remendando, colocando um curativo em cima de uma dor que a própria convivência estava abrindo aquela ferida toda hora. Amiga, era era um medo tão grande de recomeçar, por isso que eu entendo todas as pessoas que falam sobre o medo de partir, o medo de tentar novamente, porque a gente sente um medo muito grande, um medo de se sentir sozinha, um medo do que as pessoas vão pensar. Você que era uma pessoa casada, tinha sua família, os julgamentos e a sensação consigo mesma do fracasso, né? Eu desisti, eu não aguento mais, eu não sou forte o suficiente, enfim. Mas aí o que eu não esperava era que quando esse medo ele finalmente perdesse força, tudo ia ficar mais claro. Eu falei claro, tá? Não falei fácil. E eu cresci tanto, amiga, tanto, ao ponto de não caber mais na vida daquela pessoa. E eu posso ter vergonha das coisas que eu aceitava, sim. Mas uma vergonha que eu não sinto é de ter demorado muito tempo para perceber isso. Não, não, de forma nenhuma. Na verdade, existe sim um arrependimento dentro de mim. Das vezes que eu percebi tudo na minha frente, que estava ali nítido, e eu sempre dava um passo para trás. Foi exatamente esses passos para trás que fizeram eu adiar a minha própria vida, o que tinha para mim na frente. Isso sim me faz sentir um pouquinho de arrependimento. Mas olha, no dia que eu soltei, eu não perdi nada. Eu só deixei de carregar um peso enorme que nunca foi meu. E eu percebi esse peso enorme só quando eu senti no meu próprio corpo as consequências dele. O cansaço mental que ele me fez. Isso explica que a minha saída dessa história não se tratava de coragem, era de exaustão. Então essa exaustão, por pior que seja, ela também pode te dar um limite, porque o teu corpo avisa. É como a febre. A febre é um sinal de que não está nada bem. Tem alguma coisa ali em alerta que você precisa ver, onde está inflamado, onde está merecendo atenção. A exaustão também é do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada com você, se precisa prestar atenção. Então eu quero dizer que essa nova playlist que está nascendo é muito especial porque conta sobre a minha história. É para que você, amiga, pare um pouco, pense, analise se você também chegou
nesse ponto. Naquele lugar onde você tenta, onde você chega para a pessoa, você se explica, toda hora tá ali repetindo a mesma coisa. Vai tentando se adaptar, da forma como eu falei, né? Equilibrar. Muitas vezes você dá esse passo para trás, como eu disse. Aí vai e volta, tenta de novo. Perdoa. Se faz de cega. Quantas vezes eu não me fiz de cega para não enxergar o óbvio? Ou seja, fica tranquila que eu não vou estar aqui determinando que você deve fazer isso, e se não fizer, não vai acontecer isso. E se fizer assim também, não. Você sempre vai ver, não só nessa playlist, como nos meus outros vídeos, das outras playlists também, que é muito, muito longe de ser um manual de instrução. Dessas palestras, como eu falei, em que muitas pessoas, muitos profissionais, te dão 4, 5, 6, 7 passos para que você aprenda a sair dessa situação. Na verdade, você não era nem obrigada a chegar até o final desse vídeo e você está aqui. Eu sei que você está aqui até o final. Se você ficou até o final do vídeo, eu tenho plena certeza que o meu objetivo já foi cumprido. Que algo aí mexeu dentro de você. Isso tudo que eu comentei aqui. Faz um teste. Eu fiz isso, funcionou. Não sei se vai funcionar para você, não estou dizendo que vai. É apenas para testar. Dá uma parada nessa coisa de aceitar o pouco. Vai impondo aquilo que você quer receber. Aí você observa. Se a relação despencar, se você notar que as coisas pioraram mais ainda, aí, minha amiga, é a prova. É a prova que você precisava. Que apenas você estava tentando. Só você está tentando manter em pé. Para outra pessoa, isso tanto faz. Eu fiz isso. Eu parei de aceitar, comecei a impor o que eu gostaria de receber. E a verdade veio muito forte. Eu soltei tudo, amiga. E a partir daí a minha vida começou novamente. Muito obrigada por você estar aqui. E até o próximo vídeo.